Fala pessoal, por aqui Marco Matos, iniciando mais um Pod Polícia na Rede Prime de Comunicação. Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações e solta a vinheta. Elson Matos, delegado-geral de polícia, aposentado. E comigo, hoje sempre, o meu parceiro, o meu melhor amigo, o melhor filho do mundo com quem divido este Pod Polícia. E nesse Pod Polícia nós temos hoje a grata satisfação de receber a presença do Major Bonfim da Polícia Militar de Santa Catarina, um expert no assunto de operações policiais especiais. Major Bonfim, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, mestre. Agradeço aí o convite, agradeço essa dupla aí que eu realmente acompanho e tenho uma grande satisfação. O Marquinhos é um grande amigo que eu tenho e há algum tempo eu ouço falar, ele sempre fala muito do senhor, né? E a gente acaba virando um fã de carteirinha aí de tabela. Então, para mim é uma honra estar aqui nesse podcast e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Espero que ele tenha falado bem de mim, né? Não tenho que falar mal, né? E não só o falar, né? Mas a forma de falar. E quando a gente capta dentro das palavras ali toda a emoção e todo o sentimento de carinho que tem, isso aí extravasa qualquer questão só de palavras, né? Então a gente acaba absorvendo um pouco isso e, como eu falei, né? De tabela a gente vai também tendo esse carinho. Tá, obrigadão. Bonfim, então a gente vai começar aqui. A gente gostaria de saber quem que era o Bonfim antes de entrar para a polícia, antes de entrar para o exército. Me parece que você passou um tempo no exército também, né? Quem que era o jovem, o adolescente, o menino adolescente Bonfim? Então, mestre, é até engraçado, né? Porque é uma coisa que a gente fala muito nas operações especiais, principalmente, que dentro das polícias militares, né, onde os concludentes são chamados de caveira, a gente diz que o caveira ele não se torna caveira, né? Ele nasce caveira. Isso aí é uma coisa que vai acompanhando ele ao longo da vida. E, para mim, assim como qualquer outro caveira, não foi diferente, né? Desde moleque era aquele garoto atentado, né, que gostava de subir em árvore, subir em telhado. Quando tinha aquela brincadeira de pique-esconde, o cara estava em cima de uma caixa d'água sumido. Então, eu passei a minha vida, eu nasci em Brasília, no Distrito Federal, e depois eu, com 6 anos de idade, aproximadamente, eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei até os 25 anos, quando eu vim para Santa Catarina, tive a honra de vir para Santa Catarina e ingressar na Polícia Militar. Mas, então, eu passei bastante tempo ali, principalmente no Rio de Janeiro. E no Rio, era aquela infância, adolescência ali de praticar esporte, né? Eu pego onda, sempre gostei de pegar onda, sempre gostei de esporte. O que um garoto pode fazer, né? Dentro do que se diz de radical, que um garoto pode fazer, que eu tinha a oportunidade de fazer, tudo isso eu fazia, né? Então, pegava onda, gostava de fazer trilha, gostava de acampar, gostava muito desse tipo de atividade. E aí, acabou, apesar de não, quando eu entrei para o Exército, né, eu entrei em 2003, apesar de não ter nenhuma ainda orientação sobre as Forças Armadas, sobre a atividade policial, eu acabei me encontrando, né, dentro da atividade. Foi algo que eu falei assim, cara, é isso que eu gosto de fazer, né? Isso aqui, para mim, não é um trabalho, para mim é um lazer. Porque encaixa com tudo aquilo que eu gosto, que eu tenho interesse. Mas é até interessante, assim, porque eu, quando estudava no Rio de Janeiro, os colégios que eu passei, né, eu sempre estudei em excelentes colégios muito de ponta, né, dentro da região, da cidade. Estudei nos maiores colégios da cidade que eu morava, em Niterói, e eram poucas as pessoas que falavam sobre militarismo, sobre atividade policial, entrar na polícia. E eu acabei tendo o primeiro pequeno contato quando eu fui fazer o vestibular em 2001. E aí, no caderno de provas da UERJ,
tinha lá a prova para oficial da PM do bombeiro. Mas eu não entendia nada, né? Depois que eu fui entender. Mas eu peguei a prova, assim, vi que tinha um negócio da polícia, um negócio do bombeiro, umas fotos do pessoal fazendo barra. Eu falei, cara, que engraçado esses testes aqui, né? Pô, bacana. E eu sempre gostei de fazer barra, sempre, desde garoto, né? Assim, eu lembro que eu tinha 4, 5 anos de idade. Meu pai já me botava para fazer barra, me pendurar, e com 6, 7, 8 anos eu morava numa região de praia, né? E toda praia tem aquelas barras, assim, o pessoal fazia exercício. Meu pai me levava lá, me pendurava na barra, eu ficava rodando para um lado, rodando para o outro. E aí, quando eu vi esse teste da PM, eu achei legal. Eu falei assim, cara, que legal, mas só, né? Pô, que bacana isso aqui, né? Que engraçado, eu fazer uma prova que tem que fazer barra. Pô, eu ia me dar bem nisso daqui. Mas quando eu entrei na faculdade, já em 2002, eu estava na faculdade, entrei para a faculdade com 17 anos, e aí um amigo meu, o Amaury, hoje ele é policial civil da CORE do Rio de Janeiro, acompanhei todo o processo dele, ele formou no curso, no COT da CORE, formou no último curso, né? Formou no último curso, mas já há um tempo a gente vinha conversando, ele foi o primeiro cara que veio falar realmente de polícia para mim. E aí ele falou, cara, a gente tem que estudar aí, cara, para fazer prova da polícia, e para CORE, Polícia Civil aí, cara, vai abrir concurso, na época o concurso ainda era nível médio, e aí ele falou comigo. Ele era um cara bem entusiasta, assim, da atividade, e aí foi mais ou menos quando eu comecei a ter as primeiras informações sobre a atividade policial. E aí em 2002 eu estava na faculdade e me alistei, né? Eu completei 18 anos ali em 2002 e me alistei no Exército. E aí, antes do alistamento, né, eu perguntava para o meu pai, eu conversava com meu pai e falava com ele assim, pai, o que você acha? Eu servi, o pessoal fala dessa tal de brigada paraquedista, o que você acha? Você acha que vale a pena? Meu pai falava, meu filho, você está na faculdade, você está estudando, esse serviço militar vai te atrapalhar, ele vai acabar atrapalhando os seus estudos. Dá uma segurada nisso daí e tal, e depois você faz prova para delegado, ele falava assim. E aí, quando eu fui me alistar, né, já dando prosseguimento aí, o senhor perguntou da infância, né, mas a gente já vai dando prosseguimento. Quando eu fui me alistar, eu fui ouvido lá, né, você faz tipo uma entrevista, e aí eu lembro até o sargento que me entrevistou, né, que era o Deilson, ele era cabo na época, e ele perguntou para mim assim, você tem interesse em servir? Você quer servir? Aí eu falei, não, eu não quero servir. Tá, por que você não quer servir? Eu falei, olha, porque eu estou na faculdade, estou fazendo faculdade, e talvez venha atrapalhar a faculdade, então eu acho que não seria interessante. Aí ele falou assim, não, eu vou te mandar aqui para um negócio chamado NPOR, para quem está fazendo faculdade e é o curso de oficial. Mas eu não fazia a menor ideia o que era ser oficial, o que era ser prata, não fazia a menor ideia do que era a formação militar, e minha família também não, tanto é que quando eu cheguei em casa falei para minha mãe, mãe, eles me mandaram aqui para um negócio de oficial aqui, aí minha mãe, não, acho que você tem que ir para Resende, porque é lá que formam os oficiais do Exército, mas lá formam os oficiais de carreira, né, os oficiais combatentes de carreira. E em todo o Brasil são espalhados aí os centros e núcleos de formação de oficiais da reserva. E foi ali que eu comecei a ter o contato mais de atividade, né, operacional. Então, eu ingressei no NPOR em fevereiro de 2003 e iniciei o curso de formação lá. E era engraçado, né, porque eu tinha um cabelão cacheado, assim, e tal. Eu fiquei tão empolgado, assim, com a ideia de servir, que eu estava em Búzios com os meus amigos, a gente estava na praia, eu estava pensando sobre o ano que estava começando, né, que eu ia começar, eram os últimos testes ali pro NPOR e tal, a última fase da seleção. Aí eu falei assim, cara, eu vou servir, eu estou decidido, vou servir, porque na medida que eu sou um cara meio competitivo, né, então quando eu cheguei para fazer os exames do NPOR, que a gente começa a fazer os testes, né, o que foi acontecendo? Era teste de barra, de corrida, enfim, era teste físico e tinha uma prova lá.
E eu olhava assim e falava, cara, por que vão selecionar esse cara aí e não vão me selecionar? Pô, eu faço barra, eu corro bem, eu corria muito bem, eu corro bem, eu faço barra, eu faço flexão. Não, eu vou ter que ser escolhido. E aí eu comecei, daquele rapaz que na primeira entrevista falou que não queria porque estava fazendo faculdade, em pouco tempo eu já era o cara que queria porque queria começar a prestar o serviço militar obrigatório. E aí, enfim, voltando lá para Búzios, eu estava em Búzios na praia pensando sobre a minha vida, assim, eu falei assim, cara, mas para servir eu já tenho que ter postura de militar, eu não posso chegar lá com esse cabelo assim e tal. E aí eu levantei, saí da praia, fui cortar cabelo e voltei. E aí quando eu voltei, eu sentei na mesma roda de amigos que eu estava e ninguém falava comigo direito, assim, sabe? E aí eu, estranhando, falei, pô, eu achei que os caras fossem me brincar bastante comigo, me zoar e tal. E aí ninguém falava nada, até que chegou um assunto assim que eu fiz um comentário. Aí um amigo olhou pro lado, aí falou, caramba, Vitinho, porque ele me chamava de Vitinho, né? Meu nome é Vitor, meu primeiro nome. Vitinho. Aí eu falei, sou. Caralho, olha só ele, cortou o cabelo, tirou aquela juba e tal. E aí, cara, foi assim, eu entrei em 2003 e ali começou realmente a minha epopeia aí dentro da atividade operacional, do serviço militar, enfim, onde tudo começou. E aí, Bonfim, não te cumprimentei ainda, né? É um prazer, viu, irmão, ter você aqui. Você que é um parceiro, um irmão, um camarada referência aí no Brasil, então é um prazer bater esse papo com você. Eu que fico grato, meu irmão, pelo convite. Sempre é uma honra aí trocar uma ideia contigo, te encontrar, tanto virtualmente quanto presencialmente. Valeu, irmão. Então aí você entrou pro Exército e você ficou um tempo no Exército, né? Você chegou aí para a Brigada Paraquedista? Não, cara. O que aconteceu? Eu entrei como aluno oficial, né? Aluno oficial da reserva. E eu fiz o NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, em 2003. E aí, o que acontece? Lá é assim, pra vocês terem uma ideia. Entram 20 alunos, e esses 20 alunos, eles vão fazendo diversas provas, diversas atividades, e essas provas vão sendo avaliadas, até que no final do ano é feita uma classificação, né? Na verdade, essa classificação já vem até de antes, assim, mas no final do ano finaliza a classificação, e essa classificação, ela, de acordo com o número de vagas abertas ali para o chamado estágio, é o estágio na tropa, né? É o serviço, a continuação do serviço militar ali. De acordo com o número de vagas e a sua classificação, você pode continuar a formação ali de oficial da reserva na tropa, né? Que é chamado de estágio de instrução EIPOT, estágio de instrução preparatória para oficial temporário. Então, você faz é o serviço onde você fica até 7, 8 anos, mais ou menos, né? E aí, o que acontece? Então, você consegue essa vaga e aí você vai para a tropa, que a gente chama. Então, você faz um ano de formação e depois você se forma aspirante oficial e depois você vai para a tropa já como aspirante, vai segundo tenente, primeiro tenente, enfim, segue. E aí, antes, há um tempo atrás, na década de 90, se eu não me engano, até a década de 90, você chegava até capitão do Exército, capitão temporário. Depois foi reduzindo. E também, no período que aí explicando por que eu não fui para a Brigada Paraquedista, né? No período que eu estava lá, não podia ir para a Brigada Paraquedista. O oficial temporário ficou um tempo sem poder ir para a Brigada Paraquedista. Então, não podia ir para a Brigada Paraquedista nem fazer o estágio básico paraquedista. Mas eu acabei também optando, na época, por servir na Polícia do Exército, onde foi uma unidade que eu aprendi bastante, né? Mas é interessante falar, até o pessoal que está assistindo, de repente tem a meninada aí, né, a rapaziada mais nova, que tem interesse em entrar para a atividade. Nesse período de formação, em 2003, foi ali onde eu aprendi realmente o resultado de um esforço e de sacrifício. Eu nunca tinha tido passado por um nível
de competição tão alto, né? O vestibular, ele, apesar de ser um nível de competição, a parte vestibular, mas ele define também o futuro, né? Mas para mim o impacto foi muito maior dentro do serviço militar. Então entra todo mundo zerado, é de igual para igual, porque ninguém sabe da atividade militar. São 20 jovens, na minha turma eram 20 jovens, 20 rapazes de 18 anos, e você tem que passar um ano ali estudando na mesma sala, né, fazendo as mesmas atividades, sendo avaliado ao mesmo tempo, para decidir quem, para chegar até o final e ser colocado numa classificação, e decidir quem com 19 anos vai ser oficial do Exército, e quem com 19 anos vai voltar do serviço militar obrigatório e vai continuar a sua trajetória ali já na vida civil, né, essa disputa é muito grande. E eu me dedicava muito para isso, né? Então foi ali que eu botei na minha cabeça. Eu falei, cara, a minha família estava... meus pais tinham se separado, enfim, a gente passava eu, minha mãe e meu irmão, a gente passava por uma certa dificuldade financeira, principalmente. E ali a gente viu uma oportunidade de... Ali eu vi uma oportunidade de crescer profissionalmente, né? De trabalho, enfim, de tudo. E a dedicação ali foi absurda. Eu realmente me dediquei ali, eu passava... O serviço no NPOR, ele vai até mais ou menos meio-dia, né? Você fica até meio-dia para você poder manter a faculdade, salvo nas férias que você vai para lá e fica integral. E aí tem os campos, tem os exercícios. E eu ficava lá direto. Eu ficava 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. E eu ouvia muita piadinha. Eu já compartilhei isso com algumas pessoas, né? E eu ouvia muita piadinha, tipo, pô, Bonfim, você não tem namorada não, cara? Você não tem família e tal? E eu sei como aquilo... Eu sempre fui um jovem que tinha muitos amigos, sempre estava cercado de pessoas e enfrentava aquela solidão do estudo, né? Que todo jovem, quando resolve estudar, enfrenta. E aquele desafio que era, basicamente, dependia de mim, né? Só de mim. Então eu ficava lá. E aí, graças a Deus, ao término do curso de formação, eu fiquei em 2º lugar. Abriram 2 vagas e eu consegui retornar à tropa. Então ali eu recebi todos os louros, né? Óbvio, não que tenha sido só por causa do meu esforço. Eu sei que tem um propósito de Deus na minha vida, já tinha esse propósito, enfim, já tinha toda essa ajuda divina, né? Mas a minha parte eu fiz e fiz com a maior dedicação e consegui obter o resultado. E aí foi ali, cara, que eu percebi, isso me deu muita força. Por que eu estou contando essa história? Porque isso me deu muita força e foi um aprendizado muito grande para mim em toda a minha carreira, nos cursos de operações especiais, no curso de operações especiais, no curso de operações de choque, no CFO, no estudo para concurso. Ali foi uma virada de chave para mim muito grande sobre determinação, sobre comprometimento, sobre dedicação e propósito. Por tudo que você falou ali, na verdade ali é uma base, né? Ali foi um alicerce tanto para a sua vida profissional quanto para a sua vida pessoal, pelo tudo que você contou aí, né? Um alicerce muito, muito forte e solidificado que rende frutos para você até hoje, vai render para o resto da vida, né? O meu pai, Bonfim, que é a minha maior referência, meu parceiro, meu melhor amigo, não sei se eu já te contei essa história, mas nós dois já invadimos alguns cativeiros juntos, então parceiro de equipe também, né? Conseguimos resgatar alguns reféns aí de dentro de cativeiros. Então é um ciclo completo aí, né? De pai, de amizade, de parceiro de polícia. E ele serviu o Exército lá no Rio de Janeiro também, e teve a oportunidade, certa vez, de entrar para a Brigada Paraquedista, mas não quis, né? Fala essa história para o Bonfim aí, para quem está nos ouvindo e assistindo. Eu fiz o Exército lá no Rio de Janeiro, em Deodoro, né? Na Vila Militar, e o meu sonho era ser paraquedista. Eu vi o pessoal passando lá em frente ao quartel, o pessoal do PQD, né? E aquilo ali era o meu sonho de se tornar um paraquedista. Minha vontade era ser paraquedista, só não fui porque os oficiais do meu pelotão lá não deixaram que eu transferisse. E também me aconteceu um fato que quando eu estava jogando bola lá no quartel, eu torci o tornozelo e fui levado para o Hospital Militar do Exército. Chegando no Hospital Militar do Exército, tinha lá uma enfermaria com 100 camas, no mínimo, mais ou menos.
E 99% dos internados ali eram paraquedistas. Naquela época o paraquedas não tinha essa mesma tecnologia que tem hoje, né? Então, na hora que caía com toda a força no chão e tinha muito problema de lesões nas pernas, joelho, tornozelo. Então, aquilo lá também me desestimulou a ser paraquedista. Isso é verdade. E é engraçado, né? Porque eu realmente não sabia dessa história, mas o pessoal que é do Rio de Janeiro, que gosta da atividade militar, né, acaba tendo uma visão muito bacana assim, sobre essas tropas mais operacionais, né? Polícia do Exército, a Brigada Paraquedista, né? Na época que o Batalhão de Forças Especiais também era na Vila Militar, enfim. Os comandos anfíbios, o GRUMEC, mas quem tem acesso, o recruta que tem acesso, ele normalmente tem acesso às unidades de elite, são essas unidades aí do Exército, né? A Brigada de Infantaria Paraquedista, Polícia do Exército ali, e acaba gerando uma certa mística, né? A gente tem, olha, assim, eu que não conhecia nada de Forças Armadas, eu já ouvia falar sobre a tropa, o PQD, a tropa paraquedista, que... Enfim, é interessante, né? E realmente sempre teve essa mística aí sobre a preparação, né? A dificuldade na preparação, mas também o risco da atividade, né? Do salto, né? Do salto operacional. Pé vermelho, né? Eles eram conhecidos como pé vermelho porque a nossa bota era preta e a deles era... Isso, é o boot marrom. Marrom. É isso mesmo. E aí, Bonfim, em 2000, salvo engano, em 2011, né, você passou no concurso para a Polícia Militar, né? Você saiu do EB e a trajetória deve ter sido aquela trajetória de todo concurseiro e de todo estudante. Sentou a bunda na cadeira, foi estudar e passou na Polícia Militar de Santa Catarina, né? Você já tinha algum vínculo em Santa Catarina ou você foi procurar alguns concursos e acabou caindo aí, né, e permanecendo nesse estado? Então, Marquinhos, o que aconteceu? Quando eu comecei quando eu estava no Exército ali no primeiro ano de formação, eu comecei a ter acesso a alguns materiais, né? Na época, o pessoal não usava nem muito PowerPoint ainda, então os mais antigos que passavam material para a gente, eles passavam muito material em transparência, né? E xerox de apostilas, enfim, de materiais. E alguns materiais digitais também que eu tive acesso, eu comecei a ler e estudar sobre a parte, por exemplo, de entrada tática, de assalto tático, a parte de montanha, de operações anfíbias. Eu tinha acesso a um material muito esparso, não era nenhum manual específico, eram instruções, notas de instrução, e aquilo ali me chamava muito a atenção, né? A gente conversou um pouco sobre a minha infância, eu falei sobre um pouco a minha infância, e eu comecei a entender, falar assim, cara, deve ser muito irado, cara, estar trabalhando num negócio desse aqui, cara, num negócio de entrada tática aqui, num negócio de o cara escalar, andar, canoa, patrulha e tal. E aí surgiu o desejo de entrar, permanecer na atividade. Tanto na atividade, seja ela policial, seja ela militar, né, como Forças Armadas, mas começou a aparecer esse desejo. Só que como eu estava trabalhando já como oficial, e eu já falava, olha, se eu sair daqui para fazer uma academia militar, eu vou perder o salário de tenente para começar uma carreira como cadete, passar 3 anos ali estudando. E eu vou desperdiçar, vou jogar fora, assim, não jogar fora, mas eu vou deixar de lado todo esse tempo que eu investi na faculdade, né? Eu estava na metade da faculdade ali já. Eu falava, eu vou deixar de lado esse tempo que eu deixei na faculdade para estudar novamente para o 2º grau, para fazer um curso de formação de oficiais das Forças Armadas, ou das Polícias Militares, ou do Bombeiro. E aí, o que eu planejei? Eu falei assim, não, eu vou continuar fazendo minha faculdade. Ao me formar, eu vou fazer prova para a polícia. E aí, como eu vou estar formado, eu vou procurar algum concurso que seja de nível superior. Então, eu vou procurar a Polícia Civil, Polícia Federal. E aí, eu comecei a estudar, fui organizando
a minha vida ali, até estruturar, né, e organizar a faculdade também. Em 2006 eu comecei a estudar para concurso. E quando eu comecei a estudar para concurso, cara, não tinha muita informação, né? Não é igual hoje que o cara pega, assim, tem curso online, tem todo mundo falando, tem Instagram, um garoto de 14 anos ele já tem informação sobre como passar no concurso. Naquela época, o máximo que se tinha era, no Rio de Janeiro, tinha uns cursinhos presenciais e tinha um livro de um juiz federal, até tive a oportunidade de conhecer ele, também foi oficial temporário, que é o William Douglas. Sim. E ele tinha um livro de como passar em concurso. Em concurso, né? Esse livro dele, todo concurseiro leu esse livro dele, conhece o livro dele, né? Exato, cara. E concurseiro raiz aí, né? Concurseiro raiz lá de trás, E aí eu comecei a tentar entender como é que era o estudo tal, para concurso. Falei, eu vou fazer prova para delegado da Polícia Federal. E aí eu comecei no meio da faculdade já, porque a minha previsão era, quando eu me formar, eu já quero estar apto para passar. E aí no meio da faculdade eu já comecei a estudar para delegado da Polícia Federal na época. Só que para mim era muito difícil, porque eu estava na metade da faculdade, era um garoto de 20 e poucos anos, 21 anos, estudando para delegado da Polícia Federal, recebendo informações extremamente aprofundadas e vindo de uma batida que ainda eu estava me adaptando, né? Que era, tirava serviço, a gente tirava serviço no dia seguinte, cumprir expediente, serviço no final de semana, era o dia inteiro no quartel, acordava muito cedo para chegar no quartel, porque eu morava longe, saía à tarde, então tinha faculdade à noite, então a ideia de estudar para concurso final de semana era realmente, naquela época, para mim, foi difícil de absorver. Eu chegava muito cansado lá no cursinho, mas eu fiz. Eu ia nas aulas, eu ia lá, dormia na aula, e aí o pessoal brincava comigo, falava, cara, tu vem para cá para dormir, pô, fica em casa. Eu falava, cara, eu aqui, se eu aprender 10%, tá bom, porque em casa eu não vou estar aprendendo nada. Falava assim, né? E aí comecei, depois do curso de delegado da Polícia Federal, eu falei assim, não, o delegado está muito avançado para mim, eu vou começar a estudar para a gente aqui, porque vai ter o pessoal que não é formado em Direito, então eu começo a entender melhor as matérias. Aí comecei a estudar para agente da Polícia Federal, fui fazendo os cursos, estudava sábado, comecei a estudar sábado o dia inteiro. Aí passou, sei lá, um semestre, assim, eu comecei a estudar sábado e domingo. Aí passei uns 2 anos, assim, estudando sábado e domingo, e depois eu comecei, e foi interessante, cara, porque eu comecei a estudar sábado, domingo, todos os dias da semana, ou eu fazia faculdade, ou eu estava no cursinho. Às vezes eu fazia um cursinho, saía do quartel, ia para o cursinho, fazia um cursinho, saía na metade da aula da faculdade, chegava atrasado na faculdade, estudava até 10h30 da noite, terminava a aula, chegava em casa às 11h pouca da noite, e no dia seguinte estava acordando 5h pouca da manhã, e todo dia, né? Não parava, inclusive fazia curso aos domingos. E aí é engraçado, né? Porque eu fui me adaptando ao estudo e estudando já diretamente para a carreira policial. Em 2009, a minha mãe, ela recebeu um convite de trabalho no Amazonas, foi para o Amazonas, ela falou para mim, meu filho, aqui é muito bom, você não tem interesse em vir para cá, não? Eu falei, mãe, só se tiver concurso para polícia. Porque é uma coisa que eu falo, tanto o Marquinhos e o Celso, que o cara que quer fazer prova para a polícia, ele tem que entender o seguinte, ele quer ser policial ou ele quer ser policial daquela instituição? Ah, não, eu quero ser policial civil. Então, beleza. Não, eu quero ser policial civil de Minas. Ele vai reduzindo o escantilhão. E eu vejo que a maioria da galera que é aficionada pela atividade, o cara fala, eu quero ser policial. O quê? Cara, policial. Não interessa se é policial civil, policial federal, policial rodoviário federal, policial penal, policial, não interessa. Se é militar, se é agente, se é delegado, se é oficial, se é prato. Não interessa, o cara quer ser policial, ele tem esse propósito na vida dele. E comigo não foi diferente. Então, em 2009, aí minha mãe falou, eu falei, se abrir concurso para polícia aí eu faço. Lá, vou dar uma olhada. Eu falei, normalmente tem banca de jornal, dá uma olhadinha aí, se tiver alguma coisa eu faço. Cara, ela me ligou no mesmo dia e falou, vai ter concurso aqui para Polícia Civil.
Aí eu fui e falei, cara, esse concurso que eu vou fazer então. E fui para o Amazonas. Até fui eu, um grande amigo meu, que é o Denis, chegou a trabalhar no FERA, lá na Polícia Civil do Amazonas. Até mandar um abraço para os meus amigos aí, policiais militares, policiais civis do Amazonas. O Grupo FERA virou CORE, agora recentemente. Isso, virou CORE. Se adaptando ao nosso Comitê Nacional dos Coordenadores, o CNCOP dos Coordenadores das CORES do Brasil. Verdade. Eu tenho essa ciência, porque na época, como a gente também falava, porque toda a prova que eu ia fazer, isso era uma coisa engraçada, toda a prova que eu ia fazer, o que eu pensava em fazer, a primeira coisa que eu olhava era qual unidade de operações especiais aquela instituição tinha. E ia buscar informação. Então eu já falei na época pro Denis, né? Eu falei, Denis, aqui tem o FERA, a gente tem que passar e tem que ser do FERA, porque o FERA é a tropa de elite daqui e tal. E era sempre esse intuito, né? E aí, em 2009, eu fiz concurso da Polícia Civil, fiz para investigador, para agente e para delegado. Classifiquei nos dois, passei muito bem, inclusive na de agente. E aí fiquei aguardando ser chamado. Nisso que eu estava aguardando ser chamado, abriu o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina. E aí eu estava no Exército ainda, eu não tinha me formado na faculdade. E o concurso para oficial lá já era nível superior em Direito. E aí eu falei, cara, vou fazer. Vamos lá que eu tenho uma história com Santa Catarina interessante. Em 2006 eu vim aqui, cheguei em Santa Catarina, foi a primeira vez que eu vim para Florianópolis. E eu passei pela Ponte Hercílio Luz, e aqui tem as bandeiras ali, né, uma área muito bonita. E eu virei para hoje minha esposa, né, na época minha namorada, e falei para ela, a gente vai vir morar aqui. Um dia a gente ainda mora aqui em Floripa, a gente mora em Santa Catarina. E aí quando abriu o concurso eu falei, cara, tá aí, pô, imagina você fazer ser oficial da Polícia Militar em Santa Catarina, né? E aí em 2009 eu fiz o concurso, passei, passei também muito bem classificado, né, assim, para nível de concurso, acho que eu era 16º, se eu não me engano, e ingressei na polícia, e aí fui chamado muito rápido. O concurso do Amazonas eu fiz antes, e o da Polícia Militar eu fiz depois, e fui chamado antes no da Polícia Militar. Deu diferença assim de 2, 3 meses, só deu tempo de fazer uma mala, eu ia fazer os testes, né, os testes físicos, psicotécnicos, tudo, e só deu tempo de fazer as malas e vim para Santa Catarina. E aí em 2009 ingressei no CFO e me formei em 2011. São 2 anos de curso de formação na Polícia Militar para oficial. Pô, bacana pra caramba. E eu sempre falo isso também. Quando eu aposentar, a minha vontade, a minha ideia, a minha intenção é morar em Floripa. É uma cidade do caramba, né? A qualidade de vida aí é excepcional, violência baixíssima, praias bonitas, enfim. É um estado fantástico, né? Inclusive, se você não foi, Bonfim, mas vá fazer um marketing aqui, um merchan aqui de graça pro Verdun. Nós fomos lá no restaurante dele. Não sei se você foi lá na churrascaria. Se você não foi, você está perdendo. Vai lá no centro ali, que pô, é fantástico, bicho. Já foi lá? Cara, é engraçado, né? Eu sempre passava lá na frente porque eu estava trabalhando ali no Comando Geral, na Diretoria de Apoio Logística e Finanças, e ela fica ali na mesma rua. Então, sempre que eu passava na casa, eu via lá Verdun e tal, carnes, alguma coisa assim. E aí eu falava, cara, isso aqui deve ser um lugar bem bacana. Um dia ainda venho aqui, mas não fui aí, não tive essa oportunidade, mas faço questão de ir. Faço questão de ir lá. A gente esteve com ele lá agora no COP, lá na churrascaria dele. Aí, Verdun, a gente está falando de você aqui, então depois você tem que vir aqui no nosso Pod Polícia, hein? Mas então, Bonfim, você passou no concurso em 2011, trabalhou em alguns lugares aí, mas com certeza você deve ter sempre pensado, né? Pô, aqui para mim tá pouco, eu quero buscar outra coisa. Quero trabalhar com uma atividade mais específica e tal, e você deve ter então pensado no seu curso de operações policiais especiais, né? Você disse que o caveira, ele já nasce caveira, ele só vai lá buscar o seu brevet, a sua caveira, num curso, né? Falando num sentido um pouco mais amplo, algumas pessoas realmente elas nascem caveira, não cursam, não vão lá no curso, mas
em vários tipos, isso aí na minha opinião, beleza, Bonfim? Você que é o especialista aí da área, mas o cara pode trabalhar, o cara nem é policial, trabalha em vários tipos de outras funções, mas o cara é um cara tão fora da caixa, um cara que faz tanta diferença no meio dele ali, que o que faltou para ele realmente foi só lá buscar, num curso de operações especiais, a sua caveira, né? Então você já nasce caveira e você vai lá buscar no curso, então, aquele conhecimento para depois ter no seu braço tatuado lá a sua caveira, ter o seu brevê no seu peito e realmente lá buscar o seu sonho. Então, nessa época, quando você fez o curso, você renasceu, então, o Caveira 12. Né? Então, conta um pouquinho dessa história pra gente, do seu curso de Operações Policiais Especiais. Só complementando aqui, Bonfim, o que faz alguém se interessar em trabalhar, primeiro, na polícia, não é? E segundo, trabalhar num grupo tático que só vai enfrentar situações extremas? Bom, vamos lá. Cara, interessante essa visão, Marquinhos, das operações especiais, né? Porque, assim, a atividade profissional, o que você realiza profissionalmente, é uma escolha de servir, né? Como você vai servir do seu jeito, né? Como você vai servir as outras pessoas. Então vai ter a pessoa que vai servir como médico, tem o cara que vai servir como administrador, vai ter o cara que vai servir como cozinheiro, copeiro, vai ter o cara que vai servir como um político, enfim. Você vai escolher, né, na sua carreira, ali na sua atividade profissional ali, a forma de servir a todo mundo e de uma forma receber uma recompensa por esse serviço. Às vezes sim, às vezes não, né? Também tem um trabalho voluntário. E partindo desse pressuposto, cara, você vai entender que existe, você entende também, né? Que existe algo maior, assim, do que a forma de servir, que é algo estritamente ligado à pessoa, né? Quem ela é, o que ela faz, né? O que ela tem interesse em fazer, o que ela tem desejo de fazer, né? O trabalho é só a ferramenta, né? Mas a intenção, ela é inerente ali a cada indivíduo. E aí, refletindo sobre isso, você também vai entender que existem pessoas que têm um gosto natural por aquilo que é desafiador, né? Aquilo que as pessoas vão falar para elas que elas não vão conseguir, ou que nem as pessoas precisem exatamente falar, mas que haja um consenso que isso não dá, ou ninguém tenha pensado nisso. Então, quando a gente analisa, eu particularmente, por estudar sobre as operações especiais, quando eu analiso as operações especiais e você compara a diversas outras atividades, você compara a um atleta de alto rendimento, você compara a um recordista, você compara a um cara que pesca, sei lá, camarão azul lá na Antártida, enfim, né? O cara que vai fazer um trabalho voluntário numa guerra, o cara que vai vai ser missionário num país, na África, num país em conflito, enfim. Quando você analisa todas as pessoas, você vai perceber que elas têm algo extremamente comum, né? E que eu digo que talvez seja o mesmo propósito, né? As operações especiais são propósitos equivalentes aos propósitos de um homem de operações especiais. Então eu não vou falar que são operações especiais ou que são caveiras, né? Mas que os caveiras fazem parte de uma comunidade maior, e as operações especiais, não só os caveiras, mas o cotiano, enfim, o homem de operações táticas especiais, o Comanf, o mergulhador de combate, fazem parte de uma comunidade muito maior, que são de seres humanos que trabalham fora da caixa, exatamente, que pensam de maneira disruptiva, têm soluções diferenciadas para os desafios, que buscam um nível de formação, preparação intelectual, físico, ou seja lá o que, um nível altíssimo, né, que buscam
que não cedem aos desafios, que sabem trabalhar sob pressão. E se você colocar todas essas características, elas são muito semelhantes. Então, eu vejo, quando eu olho um atleta de alto rendimento, um CEO de uma empresa, de uma startup, e você vê o cara conduzindo, liderando, multiplicando esforços, modificando o ambiente, eu vejo nele, eu identifico nele que ele tem os mesmos propósitos aí dos homens de operações especiais. E se a gente fizesse um nível muito macro de operações especiais, num conceito muito, muito, muito genérico, aí você poderia assim falar que são homens de operações especiais que optaram por uma carreira diferente. Exato. Da carreira policial ou da carreira militar, né? Então, eu acho que sim, você tem como ter os mesmos princípios e valores, independente da atividade que você faça, independente do que você trabalhe. E até eu sou cristão, né? E se você analisar até um pouco que Jesus fez, eu não estou nem falando como na parte religiosa, assim, eu digo na parte prática mesmo, né? O que ele fez de formar novos líderes, agir de forma disruptiva, trabalhar fora da caixa, enfrentar todos os desafios, se doar por um propósito e multiplicar esses esforços e modificar o ambiente, você entende que ele não tinha, né, um brevet, ou ele não tinha uma tatuagem no braço, né? Mas você entende que isso são homens e mulheres que agem dessa forma, né? E que têm talvez um vínculo com o seu propósito de vida diferenciado dos demais, né? Com nível de entrega, com todo esse nível. E, enfim, e nesse sentido, né, quando eu estava no Exército ainda, já nesse comecinho de 2003, eu já comecei a ouvir falar sobre os comandos. E sobre as operações especiais, comecei a pesquisar e comecei a buscar conhecimento. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu não pensava em ser policial, eu pensava em ser operações especiais. Então, meu sonho não era, vou ser policial. O meu objetivo era lá na frente. Policial era só uma porta de entrada para ser aquilo que eu identificava que eu tinha nascido para ser. Que eu via como um propósito de Deus na minha vida. E ali eu já procurava, quando eu ia estudar para um concurso, ou ia buscar informações sobre uma determinada instituição, o que eu pesquisava era qual unidade de operações especiais, qual é o curso que tem de operações especiais. Na época tinha poucos vídeos no YouTube, né, e os vídeos normalmente não eram de tanta qualidade assim, mas você encontrava sempre alguma coisa. Então, quando eu fui para o Amazonas, eu vi o FERA, eu tinha uma pasta que eu tinha recortes de jornal sobre o COT da Polícia Federal. Na época, como eu estava para a Polícia, eu tinha interesse em fazer qualquer concurso, mas os cursos que eu fazia eram voltados para a Polícia Federal, né? Então, tinha muita coisa do COT, recorte de jornal numa pastinha plastificada. Quando eu abri o concurso de Santa Catarina, a primeira coisa que eu fui ver foi o BOP de Santa Catarina, como é que era o curso. E, enfim, e aí quando eu entrei para a polícia, quando eu entrei na Polícia Militar, eu já entrei para ser caveira, eu já entrei para ser operações especiais. Eu falei isso no psicotécnico, eu sempre conto essa história, né? Eu tinha uma pergunta lá e falava assim, o que você quer na polícia? Aí eu botei lá, operações especiais, ponto. E só isso. E quando eu saí, aquela resenha de concurseiro, né, que fica perguntando, e aí, o que você colocou nessa pergunta, como é que foi e tal. Pessoal, eu falei, cara, essa pergunta vocês botaram o quê? Não, fazer o melhor para a sociedade, servir o próximo e tal. E você? Eu falei, cara, botei operações especiais. Como assim? Aquele negócio do BOP, do Tropa de Elite, você quer ser maluco? Eu falei, rapaz, estou reprovado. Mas aconteceu que não estou dizendo para ninguém fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Né? O psicólogo provavelmente tem muitas ferramentas para avaliar e não vai ser o que você simplesmente escreve. Mas ele me fez poucas perguntas e uma delas foi por que operações especiais? Aí eu contei, falei, olha, eu servi no Exército, servi na chamada subunidade de operações especiais, não é de operações especiais, mas para mim era, na época, e eu gostava já de estudar, de ler sobre operações especiais. Eu falei isso para ele, é uma coisa que eu gosto, que eu pesquiso, que eu procuro, e eu estou entrando na atividade para isso. E ele não me perguntou mais muita coisa, né? E, enfim, acho que ele viu ali que
identificou ali na avaliação dele qual era o propósito. Eu sempre falei isso na apresentação, quando eu entrei na academia, que o professor chegava, se apresente, eu sou o Cadete Bonfim, eu vim do Rio de Janeiro, era oficial do Exército, e eu entrei na polícia para ser caveira. Isso gerava um pouco até de constrangimento para os outros, né? Assim, no sentido de, esse cara é maluco, né? Falar um negócio desse aqui, o cara entrou na polícia agora, tá falando que vai ser caveira. E eu sempre falei, cara, não era uma coisa que algumas pessoas entendiam como um objetivo determinado, outras pessoas na época entendiam como embusteiro, falastrão e tal. Para mim era algo de propósito, né? Era um propósito que eu tinha na minha vida. Em 2013 foi quando eu tive a oportunidade de iniciar o curso de operações especiais, como você iniciou a pergunta aí, Marquinhos. Foi aonde eu realmente me transformei e onde eu nasci de novo, né? Você disse aí sobre os SEALs, né? Os SEALs a gente, né, já ouviu falar já há bastante tempo sobre esse grupo tático lá da Marinha, da Marinha dos Estados Unidos, né? No Brasil a gente teve aí algum tempo atrás o filme Tropa de Elite, né? Foi um filme também que levantou bastante polêmicas, né? Mas a gente entendeu também sobre a importância dos grupos táticos, né? Aqui em Minas, dentro de pouco tempo agora, vai ter uma seleção para o curso do COP, né, o curso de operações policiais, para a seleção de novos integrantes da CORE. Quando começa um curso de operações policiais, operações especiais, dá vontade de sair? Cara, eu contei essa história toda da minha vida, vocês ouviram bastante aí sobre esse desejo de ser caveira, esse propósito, toda essa vontade, todo esse... Cara, isso é muito bonito quando você fala, né? Mas quando você é colocado à prova, aí mesmo que você vê aonde está o seu propósito, né? Então a gente eu já treinei bastante gente, né? Já participei como trabalho voluntário que eu faço, né? De quase que um coach ali de preparação de alunos, tal. O pessoal me pergunta, e aí, você me ajuda? Então eu falo, cara, cola aqui em casa que eu vou vamos fazer uma preparação aí, vamos ajustar seu material, vamos ajustar muita coisa aí, tentar te preparar para o início do curso, né? Para você chegar mais preparado possível. A gente nunca está preparado, porque quando começa, você nunca imagina, não tem como imaginar o que acontece no curso desse. Mas o que eu vejo assim até da preparação é porque muita gente passou por mim aqui conversando e eu falava, cara, o curso é muito difícil, o cara, a vontade de sair é grande, tá? Eu falo, não, eu não saio por nada, eu tenho muita vontade, eu vou conseguir, e não sei o quê. Aí quando vai perguntar pro cara, teve alguns, assim, né? Um deles até, depois de 2 meses, que eu fui dar instrução no curso dele, eu não vi ele lá. Aí eu falei, cara, tu foi embora, nem me ligou, nem me avisou, cara, foi embora no primeiro dia, sei lá, na primeira semana. Eu não fiquei à vontade para falar e tal. Mas, assim, todo mundo tem um plano. Existe uma frase do Ed Von Mottke que é: todo mundo tem um plano todo mundo tem um plano de batalha até o primeiro contato com o inimigo. E o Mike Tyson falava isso da mesma forma, só que com palavras diferentes, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. Então todo mundo quer ser caveira, todo mundo quer ser cotiano, todo mundo quer ser especializado, enfim, todo mundo quer fazer um curso. Só que quando vem o soco na boca, esse plano não fica tão agradável, né? E eu, de toda essa vontade, propósito que a gente conversou aqui, quando eu fui para o curso de operações especiais, eu passei 60 dias querendo ir embora. Todo dia eu falava, cara, eu vou embora, isso aqui, os caras são malucos, os caras só me fazem, esse negócio aqui é muito pesado e eu vou embora. Só que é o que eu costumo falar, né? Aquilo que te faz permanecer no curso e aquilo que te faz ir embora do curso é igual o remédio, né? O remédio, se eu não me engano, em grego, ele tem tanto remédio e veneno, é a mesma palavra. E os remédios e os venenos vão depender da dose, né? E assim, dentro das operações, dentro dos cursos operacionais, a sua saída ou a sua permanência vai depender da forma que você administra a sua vontade. Tudo aquilo que te fortalece
pode te enfraquecer e tudo aquilo que te enfraquece pode te fortalecer. Eu vejo dessa forma. Quando um aluno, eu sempre falo isso, quando o aluno vai embora do curso, um amigo, um conhecido, alguém que eu ajudei a preparar, não se forma e vai embora do curso, eu pergunto, por que você foi embora? E aí, diversas desculpas são dadas, né? Porque eu machuquei, porque não sei o quê, porque me perseguiram, porque tal. Aí eu falo, tá, mas você tocou o sino ou você foi desligado? Não, eu toquei o sino. Então, se você tocou o sino, foi por fraqueza. Mas eu estava machucado. Cara, se você tocou o sino, foi por fraqueza. Não existe, assim, ou você é desligado, ou você sai voluntariamente. E se você sai voluntariamente, é porque você teve uma fraqueza. A não ser num caso muito específico, mas eu vi exemplos diversos de pessoas que tiveram problemas muito sérios e mesmo assim se formaram. Você entende que o pedir para sair é uma atitude voluntária e está ligado ao psicológico, né? E eu passei 60 dias, como eu falei, eu passei 60 dias querendo ir embora e tudo que me enfraquecia também me fortalecia. Então, por exemplo, quando eu estava longe de casa, então eu poderia chegar e falar, eu vou embora porque eu estou longe de casa. E eu pensava, cara, eu não posso ir embora, eu estou muito longe de casa, eu vim de muito longe para cá para ir embora sem nada. Saudade da família, eu falava, cara, eu tô com saudade de família. Mas eu não posso ir embora e voltar. Passei anos falando para todo mundo que esse era o meu sonho e eu chegar aqui e desistir. Eu fui com o joelho lesionado para o curso, né? Todos os cursos de operações que eu fiz com o joelho lesionado, uma lesão no menisco que não é capaz de recuperar e hoje bate até uma parte do osso com o osso. E a corrida para mim é muito desgastante. Eu que corria muito bem, hoje eu não corro tão bem assim. E isso podia me desanimar, mas não era o que me desanimava. Eu falava, cara, eu tô com o joelho machucado e eu não posso, eu não vou embora. Eu vim para cá com esse joelho, eu sabia o que enfrentar e eu sabia o que ia acontecer e eu não posso ir embora assim. Até engraçado, porque quando eu fiz o curso de operações especiais, né, o meu treinamento para o curso, eu não recomendo para ninguém isso, mas o meu treinamento para o curso foi fisioterapia. Eu estava me recuperando da cirurgia e eu só tinha feito fisioterapia. E eu estava até um pouco antes de começar os testes físicos, tudo, eu estava baixado do trabalho operacional. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de joelho, estava recuperando, a cirurgia não ficava boa e eu mancando de muleta, não ficava bom. E aí uma vez eu encontrei meu comandante de batalhão, Coronel Araújo Gomes, um cara fantástico, assim, um excelente profissional, um cara que me ensinou e me ensina muito. Ele me encontrou no pátio do batalhão e falou assim, Bonfim, o que você está aí? Eu estava encostado com uma viatura, assim, pensando no mundo paralelo. Aí ele falou, Bonfim, o que você está aí? O que você está pensando? Eu falei, não, comando, porque abriram 4 cursos de operações especiais, eu estou recuperando cirurgia ainda, estou preocupado e tal. Aí ele falou, Bonfim, às vezes não é para ser, de repente uma atividade de inteligência, uma área que você gosta, ou outra atividade, é um negócio que Deus sabe de tudo, às vezes não é para ser e não adianta forçar. Aí eu falei, não, comando, o senhor não está entendendo, eu não estou preocupado se eu vou ou não para o curso. Eu estou preocupado como eu vou para o curso, porque eu vou. Aí ele riu assim, aí falou, cara, você é maluco e tal. Aí eu falei, comando, a característica de um homem de operação, eu nem era OE, né? Não tinha formado OE, né? Eu já era, mas não tinha formado. E eu falei para ele, comando, a característica de um homem de operações especiais é acreditar no impossível. Se eu não acreditar, não vai ser o senhor que vai acreditar. E aí ele riu e falou, tá certo. Enfim, aí eu fui pro curso e passei 60 dias querendo ir embora. Cara, 60 dias eu falava assim, não, cara, amanhã eu penso melhor nisso. E aí tinha uma atividade, enfim, eu falava, não, cara, eu não acredito. Eu falei, não, eu não vou embora por causa disso, né? Eu vou passar por essa atividade, eu vou passar por esse processo. E aí terminava o processo, eu falava, cara, eu também não vou embora, acabei de passar por isso, eu não vou embora agora à toa, pelo menos eu vou ficar até amanhã. E fui ficando, quando deu 60 dias, cara, eu lembro exatamente, eu estava no Distrito Federal, no pátio do BOP, do centro de instrução lá na parte de instrução lá do CIESP, lá do BOP do DF,
e o xerife apresentou, né? Apresenta com a quantidade de dias. O meu curso tinha previsão de serem 4 meses, né? Ou seja, 120 dias. E o xerife apresentou com 60 dias o curso. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinham eu e mais 9. Aí eu falei, cara, só tem eu e mais 9 aqui. Porque um curso de operações especiais você anda na corda bamba o tempo todo, né? Você vai vendo os caras indo embora, assim, você não entende. Cara, é um detalhe que faz o cara ir embora. Então, você, no início do curso, fala, é muita pretensão você achar que você fala, não, eu vou chegar no final. Óbvio que pode ser ousar. O cara fala, não, eu tenho a certeza. Eu não tinha. Eu falava, cara, isso aqui é muito difícil. E aí, com 60 dias, quando teve essa apresentação, foi aí onde virou outra chave para mim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, tinha tanto cara bom aqui que foi embora, só tem eu e mais 9, e eu tô aqui, cara. Então, daqui eu não saio mais. Agora eu não peço para sair de jeito nenhum. E aí nunca mais passou a ideia de pedir para sair. Mas a ideia de pedir para sair é natural para o aluno. Eu conheço muita gente. E assim, se fosse até deixar um conselho para quem vai fazer o curso aí, é de que qualquer curso operacional, você vai estar sempre no limite entre ficar e sair. O que faz isso é uma corda bamba, o que faz isso são os detalhes. Então, sempre quando você lembrar de um motivo para desistir, entenda que esse motivo pode ser o grande motivo para a sua permanência. Eu tive o Caveira 19 do meu turno, o pai dele faleceu durante o curso, e ele, naquele momento, né, pensando em desistir, ele teve uma oportunidade de ligar para casa, e ele já totalmente abalado, né, ele ligou para casa e a família dele falou para ele, cara, esse era o sonho do papai, você vai vir para cá, você não vai contribuir em nada, realize o sonho dele. Então, assim, a perda de um pai, que é algo extremamente doloroso para um filho, naquele momento que poderia ser um motivo para ele ir embora, foi o real motivo para ele ficar. E eu já vi aluno formar com perna quebrada, braço quebrado, formar, cara, com as maiores dificuldades que você pode imaginar e que tiraram forças daquilo que seriam para outras pessoas um motivo para ir embora. Saudade da família, saudade da esposa, saudade do filho, a distância da casa, às vezes a vaidade, né, o ego, porque o aluno ele é submetido, isso é natural que ele seja submetido a diversos exercícios psicológicos, e tem um aluno que fala, eles não vão fazer isso comigo, não vão, entre aspas, né, não vão me humilhar assim, eu não vou passar por isso. Esse instrutor está me perseguindo. E tem um cara que fala, cara, eu vou mostrar que esses caras estão errados. Eu vou mostrar que eu sou melhor do que eles pensam. Vou mostrar para esse instrutor que eu sou muito capaz de conseguir de me formar nesse curso. E é o que dizem, né? O curso é a eterna briga entre o instrutor querendo provar que você não serve e você querendo provar que você serve. E aí, no final, se forma quem consegue vencer o aluno que consegue vencer e provar que realmente servia para a atividade. Então, fica aí esse meu conselho e essa experiência aí sobre ficar ou ir embora de um curso operacional. O aluno, ele consegue vencer a sua batalha interna, né? A sua batalha interna, o seu emocional, a sua cabeça que faz ele ficar ou sair do curso, né? E essa é a pior batalha que tem. Porque o aluno, você se conhece. Cada um de nós três aqui, nós nos conhecemos, sabemos as nossas dificuldades, sabemos imagina você lutar contra o inimigo que conhece todos os seus pontos fracos, que conhece todas as suas limitações, que conhece tudo aquilo que pode te abalar e usa isso contra você o tempo todo. Então, cara, o que eu já vi de aluno perder essa batalha, tocar o sino ali, entregar cobertura, passar pelo ritual de pedir para ir embora, e depois que pediu, ele parar e falar assim, cara, o que eu fui fazer? Perdi a batalha, né? Perdi aquela batalha momentânea. Então é você dizendo o tempo todo cara, você não vai conseguir, nossa, o seu dedinho tá machucado, seu pé tá sem a sola, o seu joelho tá arrebentado,
esses instrutores não gostam de você, você está sendo perseguido, o curso é muito difícil, você está muito cansado, você não treinou o suficiente, você teria que se preparar melhor, olha a sua família, seu filho está com saudade de você e tal. Então, todas as coisas que podem te abalar, você vai usar contra você mesmo, porque isso é uma questão cerebral. O teu inconsciente é natural que pela a ideia de preservação da sua vida, ele vai entender assim, cara, isso que você está fazendo é uma desgraça, isso que você está fazendo é uma besteira, né? Uma merda, né? Cara, não faça isso. Você tá com fome, eu estou entrando aqui, eu estou confuso. Você está com fome, está sem dormir, está extenuado fisicamente, cara, você tem que parar com isso, sai disso. E a sua cabeça, ela começa, o seu cérebro, ele começa a te induzir a, de alguma forma, buscar uma fuga para toda essa dor e esse sofrimento que você está passando, né? Enfim, e aí é você lutar contra a sua natureza o tempo todo tentando arrumar e convencer a si mesmo que você tem que ficar e continuar passando por aquela desgraceira, né? E esse tipo de curso, né, pelo grau de dificuldade que ele apresenta a todo minuto, a toda hora, ali, a todo momento, quando você forma, ele te transforma, né? Porque um simples prato de comida dentro da sua casa, você dá um valor que talvez antes você não desse, né? Um pouco de sono que você teve numa cama ali com um colchão, com uma coberta, tem um valor enorme que talvez antes você nunca tenha pensado nisso, né, Bonfim? É verdade, cara. Você passa o próprio tempo, né, num curso operacional, ele é muito, a gente chama de matrix, né? Ele é muito abstrato, assim. Você está lembrando de uma coisa que você acha que foi semana passada e foi de manhã, né? Você acorda muito cedo, dorme muito tarde, faz muita atividade totalmente diferentes, em lugares totalmente diferentes, e você começa a dar valor, né, ao tempo, você começa a dar valor, não começa a dar valor, né, mas você entende isso de uma forma diferente, dá um valor diferente ao tempo, a estar com as pessoas que você ama, coisas simples como uma refeição, como uma noite de sono, como um bom descanso, como sentar, estar em algo confortável, você beber uma água gelada, você beber um suco, você, enfim, de alguma forma ter qualquer tipo de conforto que a gente fica tão acostumado e às vezes a gente acha que isso é inerente na natureza humana, e não é, né? Você imagina que nos nossos primórdios a gente estava, cara, sem nenhum tipo de conforto, sem nada, e estava sobrevivendo. Então a gente passa realmente a dar valor a coisas simples, né? Coisas que muitas vezes passam desapercebidas aí no nosso dia a dia. É verdade. Bonfim, a gente tem assunto assim para ficar um mês e meio aqui conversando com você, bicho, que você é um cara... Verdade mesmo. Pô, mas eu queria só mais tocar em mais um assunto que eu acho muito interessante na sua trajetória. Depois que você conseguiu formar, você voltou para o seu estado e tal, e um tempo depois, não sei quanto tempo, mas um tempo depois você foi para o batalhão de choque, não é isso? E você foi para o choque, você já era operações especiais, mas você não era o choquiano, né? E você falou, pô, não, eu tenho que ser choquiano, eu tô aqui, sou oficial à frente da minha tropa aqui, eu tenho que ser choquiano. Aí você, caveira, foi buscar um curso de choque, e aí? Então, cara, antes do curso de choque, eu busquei o curso de patrulhamento, de patrulhamento tático motorizado. E eu estava na unidade, como você falou, né? Eu estava na unidade, eu sempre fui um cara sedento por conhecimento, sedento por aprender, né? Sempre tive a maior humildade de sentar e aprender e saber também e valorizar o conhecimento. E eu tive a oportunidade, graças o curso de operações especiais, né, de fazer talvez um dos cursos do nível, talvez não, né, o curso de nível de exigência mais alto, né, dentro da Polícia Militar. E quando eu fiz esse curso, eu poderia ter, de alguma forma, me entrado numa zona de conforto e ter falado assim, olha, para mim deu, eu fiz o caveira, para mim deu, eu preciso, entre aspas, né, eu não preciso fazer outro curso.
E não é bem assim, né? O curso de operações especiais, o que pese a dificuldade, ele forma uma atividade específica que é de operações especiais. Então, o curso de operações qualquer coisa, operações estudão, ou todas as operações. Ele é um curso de operações especiais. E existem outras atividades que são exercidas na atividade operacional da polícia, por exemplo, patrulhamento tático motorizado, as próprias operações de choque. Então, quando eu fui para o batalhão de choque, eu tinha na minha cabeça que, na verdade, surgiu uma oportunidade de dar uma instrução de patrulhamento tático, eu piruei isso e depois eu fiquei pensando, falei, cara, apesar de ter formado em operações especiais, eu não sou perito, né? Eu não sou cursado nessa área. Eu tinha que me cursar nessa área, eu tinha que aprender essa área. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de Patamo. Fiz o curso de Patamo em Rondônia, em 2016, e trabalhando no batalhão de choque, por óbvio, né? E eu respeito muito doutrina, cara, sempre respeitei muito o cara que é cursado, o cara que buscou especialização, o cara que passou pelo todo o processo de aprendizado, e eu respeitava muito a doutrina de choque. E eu, num batalhão de choque, eu não me sentia completo, estando na unidade, sem estar operando como operador, como operador na parte de operações de choque. Eu ia para as atividades, eu comandava a operação, mas quando chegava na hora de estar na tropa de choque, a minha função era meramente de execução. Então eu pegava uma 12 com um elastômero e ia ser atirador, uma função de execução. Enquanto o oficial mais moderno que eu, né, na atividade militar, ia comandar a tropa. Eu não via problema nenhum em relação a isso, porque ele era especialista, eu não era, mas eu tinha esse interesse. E aí, meu camarada, eu fui fazer o curso de operações de choque, eu consegui fazer o curso em 2017, eu fui para o Piauí fazer o curso. E foi bem desafiador para mim, cara, porque, assim, eu até falo mais pessoalmente sobre isso, né, do que já tive a oportunidade de falar em podcast ou em algum material que ficasse registrado. Mas eu estava piruando o curso de operações de choque e comecei a piruar em vários lugares. Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, enfim, qualquer lugar que abrisse a oportunidade, fui pedindo e foi sendo negado. Até que o último que eu pedi, meu comandante falou assim, olha, está tendo curso de choque de operações, o curso de operações de choque aqui em Santa Catarina. Eu tinha pedido para fazer, ele não deixou, ele falou, não, você vai ser instrutor, você não pode, a gente tem você um caveiro aqui no batalhão, então eu quero que você seja instrutor. E eu não quero que você faça o curso. Aí eu perguntei para ele, falei, comando, depois eu teria como fazer? Ele falou, não, depois a gente conversa. Aí abri um outro curso em Roraima, se eu não me engano, e ele negou, ele falou, não vai agora, não, espera mais um pouco. E aí eu falei para ele, comando, quando for a hora, se eu tiver a possibilidade, o senhor tem como me liberar? Porque eu queria muito fazer esse curso. Ele, não, você não precisa, tal. Eu falei, não, eu preciso, eu entendo que eu preciso. E eu queria muito fazer o curso. E aí surgiu, eu vi a vaga do Piauí, né? Do curso do Piauí. Aí eu mandei para ele, no WhatsApp, mandei um olhinho, assim, e uma mãozinha. Aí ele falou, porra, tu não me deixa quieto, né, cara? Só me enche o saco essas porra, né? Aí eu falei, pô, comando, por favor, vai. Aquela cara de aluno pedindo já, né? Aí ele falou, não, tudo bem, vou ver aqui a autorização. Vê se você consegue lá essa vaga aqui para o Estado. E aí eu consegui a vaga, chegar até Santa Catarina, só que ela demorou muito, cara, administrativamente aqui em Santa Catarina, para essa vaga ser oferecida. Eu não sei o porquê, mas demorou muito. Até uma hora que as pessoas, alguns amigos me perguntaram, a minha esposa me perguntou e falou, cara, você não vai para o curso, não? Aquele curso aí falou que ia ter e tal. Eu falei, olha, ninguém falou mais nada, não chegou a vaga até aqui, eu não sei onde está isso. O curso começa daqui a 10 dias, sei lá, e ninguém falou nada. E, cara, eu tava com lesão no joelho, pô, não tinha preparado enxoval, tava assim, tava normal, sabe? Porque todo curso exige uma preparação, né, para você ir para o curso. Você não simplesmente chega lá e aparece da noite para o dia. Quer dizer, não que você não possa fazer, mas você vai pagar um preço alto. E aí, eu lembro que chegou na terça-feira, final do expediente, eu olho no e-mail e tem lá uma autorização para ir para o curso. O curso começava na segunda. Aí eu saí correndo, que até um amigo meu, falei, caramba, abriu uma vaga aqui para o curso de operações de choque. Ele, pô, parabéns, cara, e quando é que começa? Eu falei, segunda-feira. Ele, segunda-feira agora? Eu falei,
Aí ele, pô, então não vai dar pra você ir, né? Aí eu falei pra ele, cara, eu sou caveira, meu. Sou homem de operações especiais, eu acredito tudo impossível. Eu vou fazer a minha parte. E aí no dia seguinte, cara, no dia seguinte eu fui atrás da documentação que precisava, o exame médico, na quarta-feira. Na quinta-feira eu consegui fazer metade do TAF e continuar, desenrolar a parte administrativa. Na sexta-feira eu fiz a outra metade do TAF, estava com a documentação toda pronta já. E no final do dia chegou o meu ofício de apresentação, porque na Polícia Militar, para ir para outro estado, você tem que ter um ofício de apresentação te apresentando para o curso. E aí eu peguei meu ofício de apresentação na sexta-feira. Isso, na terça-feira, quando saiu a vaga do curso, eu já comprei minha passagem para ir para o Piauí. Eu não tinha feito teste, eu não tinha feito seleção, eu não tinha feito nada. Eu já comprei minha passagem. Falei, cara, eu acredito, eu creio. Eu não sou um homem de pouca fé. E aí no domingo, cara, no sábado, eu parei e falei, cara, agora eu preciso ajeitar meu enxoval. Mas já era cursado, já era macaco velho de curso, já ajudava muita gente a preparar enxoval, então eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Aí montei o enxoval no sábado, no domingo eu me apresento no Piauí. Só que era o seguinte, cara, aqui em Floripa tava inverno, assim, tava frio pra caramba, tava dando 4 graus. E no Piauí, cara, tava 40 e muito, cara. E eu cheguei no Piauí no domingo para começar o curso segunda-feira. Cara, foi um curso para mim que me marcou muito, né? Porra, primeiro pela dificuldade, essa própria dificuldade do estado. Eu lembro que era 6 horas da manhã, nunca aconteceu isso comigo. A minha mão escorria suor, eu era uma poça de suor, assim, volta 6 horas da manhã. E eu passava muito mal. Eu tive uma asma por esforço físico lá que eu nunca tive na minha vida. Assim, eu caí no chão agoniado, não conseguia respirar, tentava arrancar a farda e passando mal, fui para o hospital. Nunca tinha um curso. Você imagina que era um curso de... Tá me ouvindo aí, cara? Desligou aqui o microfone? Sim, voltou. Ah, tá. Era um curso, cara, que você é submetido a lacrimogênio, né? Você é submetido a exercícios físicos extenuantes, cara. E eu, passando por isso, no calor de Teresina, né? Lá que você coloca a moto no asfalto, quando você vai tirar a moto, o descanso está no asfalto. Né? Entrou assim, né? Então é muito quente. E outro desafio que eu enfrentei, cara, foi porque eu fui fazer um curso como caveira. E é natural, né, que quando você vai fazer um curso, as pessoas que gostam de você, elas te recomendam bem, mas aqueles que têm algum problema para resolver, acham que você, o cara é o caveira, então cobra ele, o cara é arrogante, cobra ele e tal. E aí foi pesado, foi muito, muito pesado. Eu passei por muitos desafios lá, fui muito, muito, muito cobrado. Assim, cara, eu não vou ficar guardando isso assim porque o meu turno sabe disso, os instrutores sabem disso e eu não preciso ficar sendo falsa modéstia, né? Cara, eu fiz um curso e o meu turno fez um outro curso. Até equilibrar demorou bastante tempo, cara. Passou muito mais da metade, assim. Então, o nível de cobrança, o nível como é que se diz, de etapa, de tudo, foi extremamente desproporcional. Foi muito desproporcional. Então, assim, me marcou muito isso. Mas, graças a Deus, cara, a coordenação, ela com o tempo, né, a coordenação vai vendo, assim, né, o aluno, e o turno vai conhecendo também o aluno. Então, eu tive um turno, cara, espetacular, muito dedicado, muito esforçado, né? Teve cara lá que porra, eu vi o cara se transformar ali no curso, né? Começar ainda muito, muito cru de curso. Imagina você chegar no curso, você já é caveira, já tem um curso de patrulhamento, e você encontra um rapaz ali que é o primeiro curso da vida, que nunca fez outro curso, em curso de operações de choque, que é o nível altíssimo, né? E você pegar e, cara, e auxiliar, enfim, e orientar, e eu orientava muito todo mundo lá do turno, né? Porque eu já tinha vivido todo aquele processo. E, assim, vi um turno espetacular, mas a minha etapa foi muito pesada, cara. Mas, pô, foi muita coisa bacana, assim, cara, que eu vivi, que eu aprendi, assim,
desde a minha marcha, a marcha no início do curso, eu fiz praticamente sozinho, carregando um sino gigante, enfim, com todas as dificuldades que são impostas a um aluno durante uma marcha, assim, um céu desabando sobre minha cabeça, o que levou até no dia depois da marcha, assim, né, depois da noite dos choquianos e tal, até alguns choquianos já formados de outros estados vieram falar comigo, falou, cara, isso que você passou, eu realmente tiro o chapéu, porque eu não vejo muita gente que seria capaz de passar por isso e se manter num curso, né? E isso foi reconhecido ali pela equipe de instrução, isso foi reconhecido pela equipe de coordenação. Eu fui o primeiro colocado no curso. Para mim, ter um gosto esse primeiro lugar, justamente por esse desafio, mas não por uma questão de competição, porque para mim o primeiro colocado é o cara que se forma, para a família, para todo mundo, esse é o primeiro colocado, mas para mim teve um gosto especial por conta do desafio e das dificuldades que foram impostas ali. E pela minha dedicação também, porque foi um curso que eu me dediquei, cara, muito, 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 muito mesmo, assim, não que no COESP eu não tivesse me dedicado, ou no PATAM, longe disso, mas foi que... Cara, no COESP era um nível aqui, mas era um nível aqui para todo mundo. No curso de choque era um nível de dificuldade um pouco menor, até porque é um curso não tão longo, mas comparado, assim, proporcionalmente, era muito pesado para mim, era tudo muito pesado, entendeu? Mas, cara, formei a coordenação, eu só tenho a agradecer a coordenação, um curso fantástico, foi feito pela Rony do Piauí. Cara, os instrutores... Eu rodei esse Brasil inteiro dando instrução, recebendo instrução, e eu posso afirmar, cara, que são instrutores de um nível de excelência altíssimo. Tive caras que me marcaram, literalmente, né? Marcaram bastante, né? Como profissionais dedicados. Os caras são, cara, muito coco cheio. Do monitor, o instrutor, do praça mais moderno, o oficial mais antigo, todos eles extremamente dedicados, conhecedores do assunto, e me deram uma visão muito, muito ampla, né, sobre o nível de profundidade de conhecimento do assunto, porque nas operações especiais a gente aprende sobre muita coisa, mas a gente tem que escolher algumas coisas para ter profundidade, porque é muita coisa para fazer. E nas operações de choque, o que eu vi lá é que já é uma quantidade menor de coisas para aprender e para se especializar dentro da atividade, mas o nível de profundidade é muito profundo. Então os caras sabiam muito de tudo. Então foi para mim uma experiência muito bacana, aprendi demais, agradeço por tudo ali que foi feito, né? Agradeço ali a todos que contribuíram na minha formação, tenho um respeito e um carinho muito grande por eles. Quando eu me dirijo até hoje, mesmo sendo militar mais antigo, a qualquer monitor, qualquer instrutor, ao coordenador, eu chamo de senhor coordenador, senhor monitor, senhor instrutor. Mas, cara, foi muito pesado mesmo. Foi, para mim, assim, foi uma superação muito grande, assim, ter passado por aquilo tudo. Foi ali no curso de choque, foi doído, cara, foi muito doído. Isso, resumindo, foi dolorido, né? Muito dolorido. Foi, cara. Foi sim. Bicho, mas não tem vitória sem um sacrifício, né, irmão? Não existe isso, né? Por isso que você é essa grande referência para todo mundo, para todos nós. Você é um camarada realmente diferenciado, fora da caixa, que pensa de maneira disruptiva, como você gosta muito de falar, e você tem uma palestra fantástica aí sobre os modelos disruptivos, né, das operações especiais. Realmente, bicho, você, assim, você é um ser humano fora da caixa e fantástico mesmo, ô Bonfim. Você elevou o nível do nosso Pod Polícia aqui lá em cima, no nível inteligente pra caramba. A gente, né, o Pod Polícia, o nosso podcast, só tem a te agradecer, irmão. Estando aqui em Minas Gerais, a gente quer você de novo aqui para falar. A gente, como eu falei, né, a gente tem assunto para ficar aqui um mês conversando, irmão, com uma pessoa igual a você. Eu quero te agradecer, meu pai vai te agradecer também, mas já agradecendo essa oportunidade aí que você nos deu e deu para aquelas pessoas que seguem o nosso podcast, que seguem o nosso programa, né? Muito obrigado mesmo, meu irmão. Porra, e você está de, mais uma vez, parabéns. Bonfim, é um prazerão te conhecer, mesmo online, né? Mas tenho certeza que a gente vai se conhecer fisicamente, né?
Espero que em breve a gente possa assistir alguma palestra sua, né? Você está bem atualizado sobre as operações policiais, as operações especiais, e é um assunto que eu mesmo aposentado já há bastante tempo, né? Ainda me delicio com tudo que diz respeito à polícia, de operações especiais, treinamentos. Então, seria um prazer a gente se encontrar qualquer dia. Eu espero que você venha aqui em Belo Horizonte, quem sabe fazer uma palestra aí para o pessoal da CORE ou para os policiais operacionais, e você dividir conosco essa experiência que você tem. Tá? Muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Pod Polícia. Senhores, eu que agradeço essa oportunidade, né? Para mim primeiro, né, pelas pessoas, né, pelo peso que tem esse convite, né, do nível de profissionalismo e também pelo nível de amizade, pelo nível de carinho aí, de referência que eu tenho aí, tanto do Marquinhos, e óbvio, né, um fruto nunca cai longe da árvore, né, pelo senhor também, mestre. E parabenizo essa iniciativa de estar produzindo conteúdo policial, estar produzindo conteúdo interativo, a gente está discutindo segurança pública, isso é muito importante. A gente está com um projeto aí que é o Ghost Army, os senhores estão dentro desse projeto, que a gente mudar, esse projeto é para a gente mudar realmente a parte de tanto interativa, né, quanto a parte de conhecimento técnico que hoje tem na atividade policial, na atividade de armamento e tiro. Então, isso é uma continuidade, a gente tem que estar brigando nessa dimensão informacional, a gente tem que estar brigando nessa dimensão humana, a gente tem que estar produzindo material de qualidade, a gente tem que estar expondo ao público, conversando, falando, trazendo conhecimento de quem entende do assunto de segurança pública, para a gente não ser vítima depois de pseudo-especialistas aí falando da nossa atividade. Então, os senhores com um projeto desse, né, profissionais que são extremamente experimentados, que conhecem a realidade da segurança pública, né, o senhor principalmente um veterano, um cara que viveu toda uma carreira dentro da polícia, o Marquinhos conduzindo já como operador, como integrante de unidade, de uma unidade de operações táticas, né, uma unidade de recursos especiais, na secretaria, enfim, na parte de instrução, seja onde for desempenhando esse trabalho. Se a gente não pegar esse protagonismo e colocar na mesa e falar assim, eu sou referência, eu sei sobre esse assunto e eu vou produzir material e vou trazer você que não sabe para aprender, a gente vai estar sempre abrindo espaço para pseudo-especialistas ou pessoas que não entendem nada da parte técnica, estarem falando no nosso lugar e depois a gente não tem o direito de reclamar e falar, pô, fulano de tal aí nem entende nada de polícia e tá aí falando sobre o assunto. Ele está falando porque a gente não estava falando. E vocês aí, com os senhores, né, com esse trabalho, estão falando, estão trazendo conhecimento, a parte até de imperativo, né, de lazer aí para as pessoas terem acesso a essa parte, a esse contato com a atividade policial, com a atividade de segurança pública ou relacionada. Isso é um trabalho muito grande, muito importante, então parabenizo os senhores, parabenizo aí pelo trabalho feito. Eu fico à disposição da gente voltar a conversar novamente em outras atividades, pode ser uma palestra, pode ser um bate-papo, pode ser uma mesa de debate, qualquer coisa aí em Minas Gerais. Fico a essa disposição e, mais uma vez, agradeço por acreditarem no projeto do Ghost Army e agradeço aí pela participação, vocês vão somar muito dentro desse projeto que ainda vai mudar bastante a história de produção de conteúdo na atividade operacional. É isso aí. E em breve o lançamento da Ghost Army. Então, Bonfim, brigadão, irmão. Valeu. Já pode pedir para ele sair. Tá ouvindo, Bonfim, não, né? Tô ouvindo. Tá, então já pode